Quando somos crianças, nosso olhar para o mundo ainda é uma tela em branco, e as pessoas que admiramos funcionam como tintas que vão moldando as primeiras cores da nossa identidade. Nessa fase, a admiração não é apenas um sentimento, é um guia. Ao olharmos para alguém que consideramos especial, seja um herói de desenho, um artista, um parente ou até um amigo mais velho, nós não apenas os vemos, mas tentamos ser como eles. É nessa tentativa de espelho que começamos a construir nossa percepção de valores, o que é coragem, bondade, inteligência, sucesso ou até beleza. Cada gesto, palavra ou atitude dessas figuras de referência se transforma em pequenas lições silenciosas, gravadas no nosso modo de pensar. Muitas vezes, sem perceber, passamos a repetir expressões, a copiar estilos ou até acreditar que devemos trilhar caminhos parecidos. Essa reflexão não significa apenas imitação, mas também fundação. Os modelos que seguimos ajudam a nos posicionar diante do mundo, a definir o que achamos justo ou injusto, o que sonhamos alcançar e até o que tememos ser. Por isso, a admiração infantil é tão poderosa, e ela não fica restrita à infância, mas abre as primeiras janelas pelas quais enxergaremos o mundo adulto. Com o tempo, é claro, aprendemos a questionar e reinterpretar esses espelhos, mas eles nunca deixam de ser a base sobre a qual construímos nossas versões de nós mesmos. Admirar, nesse sentido, é um ato que forma, e talvez, de forma inconsciente, continue a nos guiar mesmo quando achamos que já sabemos caminhar sozinhos. E essa é uma visão madura de um vilão que se transformou. Mas, antes disso, nós temos que voltar um pouquinho. Na verdade, voltar bastante. Em um mundo onde existem humanos e superpessoas que carregam poderes e vivem como super-heróis, heróis que são famosos e têm também uma imagem a zelar, heróis como o Senhor Incrível. E aí, Senhor Incrível, o senhor tem uma identidade secreta? Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? Mulher Elástica. Claro que eu tenho uma identidade secreta. Você acha que eu vou assim na padaria do seu Joaquim? Pode parar, comprar pão e leite assim é meio comédia. Engelado. A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Entra numa de que fortalece a relação, é mole o que é mais. Eles são a base pra essa história, mas que tem como a chave principal o Beto, ou o Senhor Incrível, seja como quiser. Ele é um herói que realmente faz a diferença, ou tenta pelo menos. Combate o crime, salva o gato da árvore e é admirado pelas pessoas. A admiração é algo bem sério a se pensar, e existem vários níveis pra isso. A admiração superficial é quando gostamos de algo em alguém, mas de forma mais leve e estética. Pode ser a roupa, o jeito de falar, o talento para algo, até um gesto marcante. É um nível que inspira pequenas imitações, mas sem mexer profundamente na forma como pensamos. A admiração inspiracional aqui já não é só sobre gostar, mas sobre sentir vontade de ser parecido. É quando vemos uma qualidade e pensamos, eu também quero ser assim. Esse nível já começa a moldar nosso comportamento, valores e escolha, porque passamos a olhar a pessoa como exemplo. A admiração idealizada, nesse ponto, o outro se torna quase um ídolo. A criança, por exemplo, pode ver nessa figura um herói perfeito, alguém sem falhas. Isso gera tanto motivação quanto risco. Podemos nos fortalecer ao tentar seguir esse caminho, mas também podemos nos frustrar quando percebemos que a perfeição não existe. A admiração transformadora, o nível mais profundo, é quando a admiração muda a nossa forma de ver a vida, influencia nossa identidade e até nosso propósito. Muitas pessoas relatam que decidiram sua profissão, valores ou visão de mundo porque se espelharam fortemente em alguém nesse estágio. Se olharmos de perto, a infância é marcada pelos dois primeiros níveis, mas ao longo da vida transitamos entre eles. O que diferencia é a intensidade. Quanto mais profundo o nível, mais essa admiração deixa de ser só observação e passa a ser parte de quem nós somos. E é nesse ponto da história que entra o Bochecha, um garoto que amava o seu super-herói, o Senhor Incrível, de onde tirou sua vocação a também ser um herói, sua roupa e nome parecidos. Você é aquele guri do fã-clube. Madeixa, peleja, Bochecha! Bochecha! Meu nome é Guri Incrível, caramba! Olha, eu fui legal, tirei fotos, autografei tudo que tu me colocou na fuça, mas agora deixa... Não precisa me treinar, compadre. Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime, as suas frases feitas. Eu sou o seu maior fã! Não tem como não admirar um herói como o Senhor Incrível. Ele realmente faz jus ao nome. Tem um amigo que pode chamar de irmão e uma mulher que pode chamar de esposa. Essa foi a parte boa da qual eu contei. Mas a verdade é que tem sempre os dois lados. Porque salvar um homem de atentar com sua própria vida parece bem louvável. Mas não foi dessa forma que o homem interpretou. E agora ele caiu num processo pesado e os heróis foram reintegrados como cidadãos normais. Beto, 15 anos depois, vive uma vida pacata. Seu brilho e alegria sumiram. O que motivava ele era ajudar pessoas. E agora não pode fazer mais isso. O programa dos heróis foi abolido pelo governo e hoje ele se encontra casado, com 3 filhos e no emprego ao qual ele não tem orgulho algum de fazer parte. Ele ajuda as pessoas da forma que consegue, fazendo seus clientes a não fechar negócio com a sua própria empresa, porque ele sabe que tem fins aos quais prejudicariam essas pessoas de alguma forma. Pera! Autorizou o pagamento da pólice do Rui Cunha!
Invadiram a casa dele, Dr. Lima. A apólice cobria claramente contra invasão. Não vem com essa de cobertura, Beto. Não vem que não tem. Eu quero saber como é que a Seguros S.A. lucra. Me diz como é possível com você assinando cheque pra cada ZQD, Joana Banana, que te telefona. O Beto tem uma visão bastante interessante sobre heróis e seus poderes. Ele tem muito orgulho de seus poderes e como eles podem impactar na vida das pessoas. Como eles tornam essas pessoas em especiais, tornam o mundo mais vibrante. Foi isso que ele ensinou para seus filhos, para o Flash e Violeta. Flash é um garoto que tem sonho em competir, porém ele não pode. Por viverem escondidos na sociedade, Helena, sua mãe, achava que isso era perigoso demais. Não deveriam arriscar. Agora, ele usava seus poderes de uma forma rebelde, contra um professor do qual não gostava nem um pouco. Violeta é uma garota bem tímida, que ainda não se encontrou totalmente. Não ironicamente, o cabelo sobre sua face e seu poder de invisibilidade andam lado a lado, já que sua franja esconde mais o seu rosto, o que a torna ainda mais invisível. E Beto, a favor dos próprios poderes e de seus filhos, virou até discussão dentro de casa, porque um pensa diferente do outro. Sua família mudar outra vez, só pra reviver seus dias de glória é uma coisa muito ruim. Reviver os dias de glória é melhor do que fingir que eles nunca existiram. Existiram. Mas isso aqui, a nossa família, é o que existe agora, Beto. E você tá perdendo agora. Eu não acredito que não quer ir à formatura do seu próprio filho. Não é formatura. Ele tá indo da 4ª pra 5ª série. É uma cerimônia. É uma doença. Sempre inventam um jeito de incentivar a mediocridade. Mas se alguém é mesmo especial, Para aí de eles... falar da sua vida. É a vida do Flecha. Você quer então falar do Flecha? Deixa o garoto competir. Deixa ele praticar esporte. Eu não vou virar a vilã da história. Você sabe por que a gente não pode deixar? Porque ele seria genial. É o sonho dele ou é o seu? Quando se tem valores e princípios, eles são incorrompíveis à base do caráter. O ato de fazer o bem nasce desse alicerce. Fazer o bem não é simplesmente realizar ações positivas, mas agir com consciência, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa. É nesse ponto que encontramos pessoas incorruptíveis, aquelas que, por mais que enfrentam pressões, tentações ou atalhos fáceis, permanecem fiéis ao que acreditam ser o certo. Essas pessoas são especiais porque carregam uma força rara, a coerência entre o que pensam, o que sentem e o que fazem. Em um mundo onde tudo pode ser negociado, elas permanecem inegociáveis. A presença delas inspira confiança, desperta respeito e, muitas vezes, gera até admiração silenciosa, porque representam algo que todos buscamos, mas poucos conseguem sustentar: integridade. Tomar decisões é, em essência, se colocar diante de encruzilhadas. Algumas delas são fáceis, quase automáticas. Outras, no entanto, exigem mais de nós. Pedem coragem, pedem sacrifício, pedem a disposição de sair da zona de conforto. É nesse ponto que o verdadeiro caráter se revela, porque escolher o que é certo muitas vezes não é o mesmo que escolher o que é mais fácil. O fácil preserva o momento, mas o certo preserva a consciência. E quando decidimos com base no que acreditamos, mesmo que doa, mesmo que nos afaste de conveniências, construímos algo muito mais valioso que qualquer ganho imediato: a fidelidade a nós mesmos. Sair da zona de conforto é também se expor ao risco de errar, de ser julgado, de perder. Mas é justamente aí que mora o crescimento. Sentir medo diante da escolha é sinal de que estamos diante de algo grande, algo capaz de nos transformar. No fundo, decisões que exigem coragem são aquelas que nos conectam ao que há de mais autêntico em nós. E quando escolhemos de acordo com nossos valores, ainda que o caminho seja duro, carregamos uma força silenciosa, a certeza de que não traímos o que acreditamos. E Beto já tinha tomado sua decisão de ajudar as pessoas da forma que ele conseguia, e isso o levou bem na cadeira do chefe dele, decepcionado pelas decisões que ele estava tomando. E o que preocupou Beto nesse momento não foi o medo da demissão, foi o homem lá fora roubando uma pessoa que era inocente. E seu chefe chantagear ele, tirando seu direito de fazer o bem naquele momento, não deixou o Beto muito contente, até ele tomar uma decisão irreversível. Ele fugiu. Mas tem um lado bom, hein? Você tava assim de perder seu... Sujou. E agora parece que as coisas vão melhorar. O sorriso, o rosto sem vida tá bem diferente. Ele tem esperança de novo. Seu corpo está entrando em forma novamente. Sua vida ganha uma nova perspectiva. Mas a verdade, ele aceitou trabalhar com pessoas que nem conhecia por conta do seu sonho heróico. E isso vai custar caro. Vinda de uma emboscada perfeita e com muita verdade desferida de uma pessoa que idolatrava ele. Bochecha? Meu nome não é Bochecha! E também não é por incrível! Essa fase já afundou. Eu queria te ajudar, só isso. Eu queria ajudar! E o que você disse pra mim? Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém. Principalmente nos seus heróis. Eu errei ao tratar você daquela maneira. Desculpe. Viu? Aí, agora você me respeita, porque eu sou uma ameaça.
É assim que funciona. Aquele garoto que idolatrava super-herói cresceu, e ele tá bem diferente de 15 anos atrás. Com uma tecnologia rica e incomparável, um talento usado pra satisfazer a sua vingança. E aquele garoto que um dia não teve voz, agora tem o poder e influência que sonhava. E o que deu de fato isso pra ele? Foi o talento, o medo ou a obsessão em vencer que o trouxe até aqui? E a frase pertinente sobre ser ouvido porque agora ele se tornou uma ameaça é verdade. É curioso como o valor da voz de alguém muitas vezes não está em o que ela diz, mas em quem ela é aos olhos do mundo. Pessoas comuns, invisíveis, podem falar verdades profundas, mas o eco dessas palavras se perde porque, na lógica social, ninguém escuta quem não é ninguém. O silêncio que as envolve não significa falta de sabedoria, mas falta de reconhecimento. Mas quando essas mesmas pessoas conquistam influência, seja pelo talento, pelo sucesso ou até pelo medo que despertam, tudo muda. De repente, as mesmas frases que antes passavam despercebidas ganham peso, viram máximas, inspiram e intimidam, não porque se tornaram mais verdadeiras, mas porque agora vem de alguém que representa algo. Essa mudança revela uma contradição. Muitas vezes não ouvimos pelo conteúdo, mas pelo status de quem fala. Isso diz muito mais sobre nós como sociedade do que sobre elas. Mostra que ainda estamos presos a símbolos de poder e reconhecimento, e não a essência da mensagem. E é justamente por isso que essas pessoas, ao alcançarem o poder de serem ouvidas, carregam uma responsabilidade imensa. Porque uma palavra dita por quem tem influência pode levantar multidões ou destruí-las. Pode inspirar futuros ou alimentar medos. Talvez a reflexão seja: o valor da verdade não deveria depender da boca que a pronuncia, mas da forma que ela carrega em si. O mundo insiste em esperar que alguém se torne alguém para finalmente escutá-lo. Há uma dor silenciosa em descobrir que aquilo que acreditamos sobre alguém era apenas uma ilusão. Quando confiamos, entregamos parte de nós mesmos, nossa vulnerabilidade, nossos segredos, nossas esperanças. E é justamente por isso que a traição ou a mentira pesa tanto. Não é apenas sobre o que a pessoa fez, mas sobre o que ela destruiu dentro de nós. Muitas vezes pensamos que conhecemos alguém, que estamos diante de um amigo verdadeiro, mas, com o tempo, a máscara cai. Descobrimos manipulações sutis, falsidades escondidas atrás de sorrisos, interesses disfarçados de afeto, e essa revelação corrói não só a relação, mas também a nossa capacidade de acreditar. A desconfiança nasce assim, não da frieza, mas da ferida. Passamos a erguer muros, a duvidar das intenções, a nos fechar para não repetir a dor. É um mecanismo de defesa, mas também um fardo, porque nos protege do sofrimento, mas nos afasta da possibilidade de conexões genuínas. No fundo, o que se quebra não é só a imagem do outro, mas a nossa própria ingenuidade. A visão idealizada daquela pessoa se desfaz, e com ela a crença de que a amizade ou a lealdade eram mais sólidas do que realmente eram. O choque é perceber que não foi o outro que mudou, foi apenas a verdade que se revelou. E talvez a reflexão mais dura seja essa: conhecer alguém de verdade. Às vezes significa descobrir que tudo que você acreditava sobre ela nunca existiu. Era só uma projeção, uma ilusão que agora se desfaz no peso da realidade. A realidade ao qual o Bochecha faz parte. E se ele não era considerado bom demais naquela época, ele vai provar o contrário, eliminando todos os heróis que já existiram, tornando sua criação cada vez melhor, mostrando que nem todo mundo precisa ser super pra ser foda. Ele conseguiu tudo isso sendo inteligente. E agora entramos na jornada da família Pera de fato. A Helena não é burra e notou que tinha alguma coisa errada. E não demorou muito pra achar as respostas que queria. Ela entendeu que chorar não resolveria nada. Então um toque bem sutil da Edna colocou ela de volta nos trilhos. Deu a confiança que precisava. O problema é que ela deu confiança demais pra duas crianças imaturas. E chegamos em uma finalidade que pode ser bem perigosa de fato. Porque Flash e Violeta estão no avião e não demorou muito pro síndrome derrubá-lo. Esse seria o fim da vida de Beto, que querendo ou não, mesmo ele sonhando viver como super-herói, isso não era mais importante que sua família. E ter pensado que eles se foram, tirou um dos maiores propósitos da sua vida, a família. Muitos homens se corrompem após algo tão amargo acontecer em suas vidas, vendo que ela não faz mais sentido. Ele não teria nada a perder. Mas lembra no início que eu havia dito que a vontade e inclinação natural que ele tem em fazer o bem é a sua maior vocação? É pra isso que ele está no mundo. Esse é o seu verdadeiro propósito. Então mesmo ele não tendo mais nada a perder, ele não consegue fazer a única coisa que o síndrome provocou a fazer: perder a humanidade que ainda havia dentro dele, se tornando um monstro e comprovando mais um dos pontos que o síndrome acreditava no fundo, que ele não é tão digno assim. Me solta! Agora! Ou o quê? Acabo com ela. Puxa, pra você é meio sombrio. Tá, vai nessa. Vai ser fácil. Que nem quebrar palito de dente. Mostra pra mim.
As coisas estão ficando mais tensas. O blefe de alguém que perdeu sua humanidade há muito tempo, blefando a vida de uma outra pessoa, sendo lembrado que salvar uma vida humana não é fraqueza, é a maior demonstração de força que alguém pode ter. As crianças entendem de uma vez por todas que os poderes não são uma maldição, mas uma dádiva que agora deveria ser usada para sobreviverem, quebrando todo um ciclo de ensinamentos sobre eles, ao qual Violeta finalmente entende e assume responsabilidade, aceitando de fato quem ela é. Então, aquele cabelo ao qual escondiu seu rosto agora toma uma nova forma. Isso se resulta em confiança e amadurecimento. É o que o filme quer nos passar, onde todas as peças finalmente se encaixam e eles finalmente se tornam os incríveis. Se não possui heróis que possa combater sua maior criação, ou qual foi a causa da morte de cada um deles, ele vai ser esse herói, porque, como eu disse, é a criação dele. Ele vai usar isso pra causar medo nas pessoas, nem que algumas delas sejam mortas no percurso. E já que ele criou um robô inteligente, mortal e pode controlá-lo, vai ser mais fácil enganar as pessoas de quem está salvando elas. O que ele quer mostrar com isso? Afinal de contas, nossos atos existem motivações, e as dele não é porque ele é louco. Ele quer provar para o seu herói, ao qual o negou na sua infância, que ele é capaz, de que os poderes aos quais ele não obteve não faz dele menos que os super-heróis, que ele pode ser incrível também, querendo mostrar que ele também é especial e não precisou de poder algum pra provar isso, só de sua inteligência. Eu sou de verdade o bastante pra te vencer, amiguinho! E eu fiz isso sem os seus preciosos dons, seus poderes tão especiais. E o heroísmo que eu vou dar pra eles vai ser mais espetacular do que qualquer um já viu até agora! E na velhice, já tendo me divertido, eu vou vender minhas invenções pra todo mundo poder ser super-herói. Todo mundo pode ser super! E aí, quando todo mundo for super... ninguém vai ser mais. Então chegamos em um momento de reflexão de fato, porque toda essa grande merda que aconteceu tem um motivo. A grande insatisfação do Beto com a vida que ele vive. Ele nunca foi feliz de verdade sendo CLT e não podendo de fato fazer o que mais amava, ajudar as pessoas. É como se existisse uma âncora puxando sua felicidade sempre pra baixo, o lembrando a vida pacata e sem brilho que ele tinha. E isso faz ele esquecer de certa forma o que é importante de verdade. Não a vida que ele sonhava em ter e teve nos velhos tempos, mas a família que estava todos os dias esperando ele em casa pra vê-lo novamente, pra mostrar o quão importante ele é pra elas. A falta e o amor que essas pessoas sentiam por ele. Não é à toa que essas pessoas estão numa encruzilhada pra salvar ele. Isso que faz uma família de verdade. Família não é apenas um laço de sangue, é um espaço onde nossa essência é moldada. É o primeiro lugar onde aprendemos sobre amor, cuidado, mas também sobre dor e conflitos. Ela pode ser abrigo e também tempestade, porque ali as vulnerabilidades são expostas e as diferenças ganham peso. Mas família também é escolha. É quem estende a mão quando o mundo fecha as portas. É quem permanece quando tudo desmorona. Às vezes, encontramos família em amigos, em pessoas que cruzam nosso caminho e nos oferecem pertencimento sem pedir nada em troca. Refletir sobre família é refletir sobre identidade. Ela nos dá coragem, mas não nos define por completo. Cabe a nós transformar as dores em aprendizados e valorizar os vínculos que realmente nos fortalecem. Quando Beto se lembra a importância da família, ele pede desculpas e reconhece isso. Me desculpe. A culpa é minha. Eu fui um pai péssimo, sem ver tudo o que eu tinha, tão obcecado por não me desvalorizar que acabei desvalorizando vocês. Ô pai, não interrompe. Tão preso ao passado que eu... Vocês são a minha maior aventura. E eu quase perdi vocês. O síndrome negligenciou sua própria inteligência, ao qual fez sua própria criação ao levar à ruína. Os heróis ganham moral com o país, fazendo o mal sucumbir mais uma vez. A família Pera passaram por um processo importante e evolutivo nessa batalha dramática. A Helena, que no início estava se reencontrando em ser uma boa mãe e esposa, consegue tudo isso no final, apoiando o Beto, ajudando ele e seus filhos no percurso. Flash e Violeta entendem a verdadeira importância de seus poderes, onde, na verdadeira realidade das coisas, só fazem eles ainda mais importantes, quebrando toda a insegurança de Violeta e mostrando pro Flash que sua velocidade, além de ser apenas um dom, necessita sim de responsabilidade para usufruí-la. E Beto entende que sua verdadeira força e motivação não está só nos tempos de glória, lá atrás. E ele só entende isso quando quase perde sua família. Ele percebe que seus poderes ainda são muito importantes para si mesmo. É a sua vocação, afinal. Porém, não são mais importantes que sua esposa e filhos. Esse é o aprendizado que, no final, essa história tenta contar para todo mundo. Bom, essa história não fala apenas sobre família, mas fala também sobre ser especial e também sobre a inveja. E como isso anda lado a lado. Muita gente cresce com o desejo de ser especial, de ser reconhecida, de ter algo único que as diferencia do resto. Esse anseio é natural, afinal, o ser humano busca sentido e quer acreditar que sua existência tem um brilho próprio. Mas quando a vida não corresponde a essa expectativa, quando os talentos não são reconhecidos ou quando os sonhos parecem pequenos diante dos outros, nasce um vazio. É nesse vazio que a inveja se infiltra. Ao invés de olhar para dentro e cultivar suas próprias qualidades, essas pessoas passam a olhar para fora, desejando o que o outro tem, alimentando uma frustração
tão silenciosa que se transforma em armadura. A inveja, no fundo, é a dor de não se sentir suficiente. Mas o que muitos esquecem é que ser especial não está em grandes feitos ou na aprovação dos outros, e sim na forma como cada um vive sua essência. O problema é que, ao comparar sua trajetória com a de outra pessoa, a sensação de inadequação cresce, e a inveja toma o lugar da inspiração. A verdadeira virada acontece quando entendemos que especial não é quem é visto, mas quem se conhece. Porque, no fim, a inveja só é a sombra de um desejo mal direcionado, o desejo de ser mais do que somos sem reconhecer o que já temos. Confiar em si mesmo é uma das tarefas mais difíceis que existem. Muitas vezes crescemos acreditando mais no que os outros dizem sobre nós do que naquilo que realmente somos. Se alguém nos diminui, começamos a acreditar que somos pequenos. Se alguém nos diz que não temos talento, passamos a enxergar nossas falhas mais do que nossas virtudes. E, nesse processo, acabamos nos machucando a cada instante, alimentando a ideia de que nunca seremos bons o suficiente. E esse caminho é dolorido, porque cria uma obsessão perigosa, a de provar algo para o mundo. Na ânsia de mostrar que somos capazes, podemos nos perder de nós mesmos, trilhar caminhos sombrios e viver em função de uma comparação injusta. Colocamos o outro num pedestal, como se fosse perfeito, e automaticamente nos colocamos abaixo dele, esquecendo que perfeição não existe e que cada pessoa carrega batalhas invisíveis. O verdadeiro desafio não está em provar para alguém, mas em superar a nós mesmos. Crescer um pouco mais a cada dia, não para mostrar, mas para ser. Não para ser melhor do que o outro, mas para ser melhor do que fomos ontem. Porque, no final, confiar em si é aceitar que as opiniões externas não definem nosso valor. É entender que a grande vitória não está em vencer os outros, mas em não desistir de nós mesmos. E esse é o tipo de conquista que ninguém pode tirar. E o que foi tirado do Bochecha no final foi o direito dele de tentar mais uma vez, porque agora é tarde demais. Ele mesmo tirou esse direito dele quando tornou o monstro que se tornou. Quando ele se inferiorizou ao Senhor Incrível, o idolatrando acima de tudo. Quando ele se inferiorizou por não ter poderes e isso fazer dele menos que um super. Quando um não de uma pessoa que idolatrava mudou tudo que ele pensava a partir daquele momento. Onde viveu uma vida pra provar algo pra alguém, pra uma pessoa que não tava nem aí pra ele no final. Não porque ele não era importante, é porque foi o preço a se pagar quando ele deixou de ser, a partir das suas escolhas fúteis e decisões que ele mesmo tomava que faziam dele menos humano que os próprios heróis. Faziam dele um monstro. Enquanto uma família que tem seus problemas como qualquer outra, dificuldades e sonhos individuais, aprende muitas coisas em uma jornada conturbada. Aprendem como o amor é importante e presente a todo instante. Família é onde a vida encontra sentido mesmo nos dias mais difíceis. É um lugar onde aprendemos a compartilhar, a perdoar e a recomeçar quantas vezes for preciso. Não se trata de perfeição, mas de presença. Uma família verdadeira não se mede por laços de sangue, mas pelo cuidado que se oferece e pela força que nasce quando todos caminham lado a lado. É nesse convívio que descobrimos a união, que existe um espaço seguro para cair e levantar de novo. O valor de cada pessoa que constitui essa família, a tornando mais importante ainda. O valor dos poderes aos quais eram considerados maldição no início da caminhada. E agora, como esses poderes tornam eles ainda mais extraordinários do que pensavam. Eles se transformaram em um só. Eles viram como os dons os tornaram especiais e como o amor os ensinaram a crescer, se desculpar e melhorar. Isso se diz ao que realmente é ser especial. Isso que faz deles os incríveis.